A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aleluia. Oh Deus Santo, Pai glorioso, te rendemos graças, Pai. Te rendemos graças, ó Deus Todo-Poderoso, porque nós temos, ó Pai, um alimento cotidiano para o nosso espírito, que é a Tua palavra. Essa palavra, Senhor, que vem de encontro às nossas necessidades e nos orienta segundo, ó Pai, a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que mais uma vez o Teu Espírito Santo possa falar conosco. Que mais uma vez o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, nos orientar a caminhar de acordo com a Tua santa e gloriosa vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar? Aleluia. Olha que palavra, irmãos. Eu estava observando a irmã Adriana quando começou o culto, falando das pessoas que estão se usando, né, esse momento de dificuldade, de luta, de perdas, para ter uma desculpa. Eu não vou para a igreja mais. Deus levou o meu pai, Deus levou a minha mãe, ele não podia fazer isso. Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida, Ele pode. Ele pode. Todos os dias, milhões de pessoas são ceifadas no nosso planeta, independente de pandemia e de tragédias naturais. As pessoas morrem no trânsito, morrem assassinadas, morrem vítimas de outras doenças, morrem porque se matam, porque resolvem se matar, porque não suportam o momento que estão vivendo. As pessoas morrem em desastres, né, de avião, navio, de tudo mais. Então as pessoas morrem todos os dias. Mas aí quando alguém, especialmente morre porque passou por uma pandemia, por uma coisa ou outra, aí a pessoa fala: eu não acredito mais em Deus. Deus Deus está errado, Ele não pode fazer isso. Em primeiro lugar, se você diz que Deus está errado, a primeira coisa, você acredita em Deus. Aleluia. Senão você não poderia dizer: Deus está errado. Então você crê que existe um Deus e sabe que só que você não aceita o que Ele está fazendo, não aceita a vontade de Deus. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele falando para a igreja de Colossos, ele diz o seguinte, que nós devemos, primeiro, que a palavra precisa habitar em nós de forma abundante, em toda sabedoria. Então eu preciso extrair da palavra o quê? Sabedoria prática para o meu dia a dia. A palavra não é um livro de contos, um livro de história que eu tenha que decorar, não. É alguma coisa que eu preciso aprender para praticar. É um conhecimento que eu adquiro para colocar em prática. Então, a mesma coisa, um médico vai lá e estuda 5, 6 anos de medicina e faz formação e faz especialização. Se ele não colocar em prática, uma pessoa pode ser formada em pedagogia, ela é um pedagogo, mas ela não quer dizer que vai ser uma professora. Tem gente que não vai nunca para a sala de aula. Eu conheço pessoas que são formadas e nunca exerceram uma função. São engenheiros, são professores, são médicos, que estudaram advogados. Eu me lembro de uma advogada que eu conheci, formada, né? E ela era de uma família de advogados. E eu trabalhava com o cunhado e a irmã dela, e um dia ela chegou lá, e aí ela estava vendendo, ela vendia bijuteria, semi-joias, e aí depois eu fiquei sabendo que ela era também formada em direito, mas ela não exerceu, nunca exerceu a profissão, não entendia nada de direito. Ela fez o curso, mas por influência da família, e a área dela era outra, ela vendia as bugigangas dela. Bugiganga é forma de falar, porque era semi-joias. Mas, então era o que ela gostava de fazer. Então o outro que ela aprendeu foi um aprendizado, um tempo, um dinheiro desperdiçado, né? Faculdade boa, cara, mas foi uma coisa desperdiçada, porque não entrou aquilo dela. Ela não tomou posse daquilo, ela não amou aquilo como os demais membros da família fizeram. Agora, e no tocante à palavra de Deus? Nós precisamos aprender a palavra de Deus
Precisamos extrair dela um conhecimento prático, uma sabedoria. Há uma diferença entre conhecimento adquirido e sabedoria. O conhecimento adquirido você pode estudar e fazer muita coisa. Tem gente que é autodidata, nem vai à escola, ela pega tudo que ela... Parece uma esponja, ela consegue absorver um monte de conhecimentos. Eu conheço pessoas assim, que leem livros, que têm muito conhecimento. Você vai conversar com a pessoa, dá até gosto. Dá prazer de conversar porque a pessoa entende de tudo que você fala. Né? Ela é muito eclética no seu conhecimento, ela gosta de absorver, de conhecer, sabe falar. Mas aí você vai ver a vida da pessoa em que foi que você conseguiu aplicar alguma coisa do conhecimento adquirido. Então você adquiriu conhecimento diverso, mas você não se especializou em uma área que pudesse pautar a tua vida, que você pudesse tirar dali uma renda, um sustento. Então a pessoa adquiriu conhecimento, mas ela não soube usar com sabedoria o conhecimento adquirido. Existem pessoas que conhecem muito da Bíblia. Você vai conversar com a pessoa, ela conhece um monte de coisa da Bíblia. Ela cita passagens mais do que você e sabe aonde está escrito. Mas aí você vai analisar a vida daquela pessoa, não está dentro do padrão bíblico. Então ela adquiriu conhecimento, mas não teve sabedoria para usar o conhecimento. Então ele diz aqui, a palavra de Cristo habite em vós de forma abundante. Você precisa realmente ter a palavra, adquirir conhecimento. Aí diz, em toda a sabedoria, não somente conhecimento, mas esse conhecimento deve ser usado com sabedoria. Que essa palavra possa vos ensinar e que abundantemente, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então, com esse conhecimento que você adquire, você vai usar para você e você vai usar para o teu próximo. Na vida do teu próximo, no momento de adversidade, no momento de luta, no momento de dificuldade. Hoje uma irmã me mandou uma mensagem que ela teve um acidente uns dias atrás, estava orando pela cirurgia e aconteceu uma mudança no quadro da cirurgia e uma mudança no quadro clínico dela, e eu falei, minha filha, Deus está no controle da tua vida. Se eu não creio nisso, por que eu prego? Então eu creio realmente, todos nós temos nossas lutas, mas você precisa acreditar. Eu falei, Deus está no controle da tua vida, minha irmã. Aí eu orei por ela e falei, continua crendo, continua confiando. No momento oportuno que tiver a equipe médica lá pronto, que tiver o médico, o cirurgião, o anestesista, os técnicos, todo mundo pronto, aí Deus te leva lá para o centro cirúrgico que você opera. Eu sei que vai ser difícil, porque você está lidando com a dor, mas são momentos difíceis na vida da gente que a gente precisa crer e admoestar um ao outro. Ou seja, aquilo que você adquiriu, esse conhecimento, essa sabedoria, você vai ter que compartilhar com o teu próximo para edificar a fé dessa pessoa. E aí vem uma coisa, uma forma que ele ensina. Como é que você deve ensinar o próximo? Olha que coisa linda. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E aí não é somente falar, a adoração, o cântico, ele também vai falar aos corações. E olha, é uma área difícil. Nós temos visto continuamente uma situação difícil no meio dos cantores gospel. Nós sabemos que pecado existe em todas as áreas, em todos os lugares. Pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser missionário, pode ser cantor, pode ser crente de banco. Todo lugar, dentro e fora da igreja, você vai encontrar pecado. E aí eu fico observando as pessoas detonando com os cantores gospel. Em parte porque o povo também gosta de uma idolatria, gosta de idolatrar o ser humano. E aí dá um destaque indevido àquele que é um adorador, e ele se torna simplesmente um cantor. Recebeu o dom, canta e abençoa. Você ouve o cântico e você fala, gente, que cântico ungido, que cântico abençoado. Essa pessoa, quando estava cantando, quem escreveu, quem compôs a música, quem está cantando, gente, estava cheio da graça. Igual esse cântico que ela cantou aqui hoje, cada um mais lindo. E aí você fica, que maravilha. Só que ao invés da pessoa perceber que maravilha de Deus,
Aí faz igual fizeram com Herodes, voz de Deus e não de homem. Aí atribui a glória ao cantor, a glória ao compositor da letra ou da música, e as coisas vão se deturpando, tá? Então nós precisamos entender que a glória é para Deus. O que está cantando deve entender, Senhor, a glória do Senhor. E como diz um dos cânticos aí, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória. Então que seja a glória do Senhor, que nós possamos verdadeiramente desaparecer, e que fique a glória do Senhor no nosso lugar. Que a pessoa venha sair da igreja e ao invés de falar, a pastora hoje estava na graça, você vai dizer assim, Deus hoje falou comigo, aleluia. Então precisa ser a Deus, não pode ser eu. Se você olhar só para mim, ou você vai me endeusar, ou você vai descobrir os meus defeitos e me abominar. São as coisas que acontecem quando você olha para o homem. Você pode endeusar o homem, e aí Deus fica em segundo plano, e você pode começar a enxergar demais os defeitos e deixar de receber aquilo que Deus está falando com você. Então são algumas coisas para as quais nós precisamos atentar. E ele diz aqui, admoestando-vos, aí vai lá, com cânticos. Um cântico, ele pode realmente mudar a vida de uma pessoa. Quantas pessoas Deus me chamou para trabalhar na obra através de um cântico? Eu estava despretensiosamente ouvindo louvores, eu estava na casa de um dos meus irmãos que já era crente, peguei lá um CD, aquele disco de vinil, aquele disco de vinil grandão, peguei o disco, coloquei lá para tocar e estava tocando várias músicas. Aí uma delas era Eis-me aqui, Senhor, eu ainda estou ao teu mandar. Eu falei, epa. Aí voltei lá, peguei aquela agulhinha, né? Aí, porque não é igual hoje, botãozinho, você pegava a agulha, tirava e voltava na faixa, e aí eu voltava na faixa, minha cunhada chegou, ô Quitéria, você já prestou atenção no que você está falando? Eu falei, claro que eu prestei atenção, por isso que eu estou voltando. Eu decorei a música num instante, porque Deus começou a me chamar através de um louvor, uma música que alguém compôs, no momento de inspiração de Deus. Eu não sei quem foi o cantor, o compositor, o letrista, ou o compositor da melodia, o cantor, até hoje eu não sei quem foi, não lembro, já tentei, já li, esqueço. A glória de Deus. Foi Deus que usou aquele cântico para me chamar. Então quando você compõe cânticos, quando você louva, adora, ou mesmo reproduz um cântico que você já ouviu, você está ministrando na vida das pessoas, e é isso que a palavra manda a gente fazer. É maravilhoso. Às vezes a gente fica preocupado, né? Às vezes eu falo que minhas filhas ficam preocupadas. Mas olha, eu tenho uma desafinada, olha. Para! Deixa Deus fazer a obra. Eu sou pastor, eu prego há 35 anos. Porque desde que eu me converti eu prego. E eu erro. Às vezes eu falo um versículo e me atrapalha, alguém me corrige lá. Aí meus irmãos estão atrás e falam, oi meu pastor, troquei o versículo. Acontece. Mas aí que você mostra que você é vaso de barro. A essência é Deus, mas o vaso é você, e você é barro. Então nós podemos errar só para mostrar que a perfeição não está em nós. A perfeição está naquele que nos chamou, aleluia. E que tem nos capacitado para entregar a palavra dele. Amém, glória a Deus. Então aqui está escrito, você tem que, entre vocês, o que tem que haver? Não é confusão, não é fofoca, não é intriga, não é maledicência. São cânticos, são hinos espirituais. Coisas que realmente possam falar ao coração da pessoa. Hoje, muitos dos cânticos são motivacionais, porque está na moda o coach. Está na moda. Então, alguns púlpitos foram tirar os pregadores e colocar os coaches. Você nem sabe o que fala, gente. Tiraram. Você vê dentro de igreja profissionais da autoajuda. Usam a palavra, não estou falando que eles estão errados de usar a palavra, não tem que usar a palavra mesmo. Se você vai motivar alguém, que seja a motivação correta.
mas muitas vezes se perde a inspiração de Deus e fica esses homens pregadores, para um lado e para o outro, alguns ganhando rios de dinheiro para ministrar. Como também tem pastor que cobra, também está errado. Ele pode receber oferta e deve receber, porque ele tem uma equipe, ele tem um trabalho, ele tem uma vida e fica para lá e para cá, mas não é dessa maneira. Então, também não estou aqui para criticar, cada um faz do seu jeito. Se um quer pagar e se o outro quer receber, amém, que haja um casamento. Mas o importante é que a igreja seja edificada e que nós venhamos entender o que a palavra diz para nós. Se eu entendo o que a palavra diz, eu posso ouvir quem for pregando. E eu vou receber para o meu coração como algo vindo de Deus para o meu coração. E eu não vou idolatrar um homem, não vou idolatrar a mulher, não vou idolatrar aquele que está lá na frente. É criança, não importa. Deus está usando para falar comigo, glória a Deus, Senhor. Eu estou aqui, eis que a tua serva ouve. Aleluia. Lá em Gênesis, capítulo, vamos ver aqui, acho que é capítulo 4. 4, 21. Nós vamos ver aqui, primeira vez que a gente vê aqui falando de instrumentos de música, bem antes de Noé ainda, Gênesis capítulo 4, versículo 21 diz assim: e o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Era um dos descendentes de Caim. Lameque, depois de Lameque tomou duas mulheres, aí uma teve Jabal, que foi o pai dos que habitam em tenda, e o nome do irmão dele foi Jubal, que é o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Pai é aquele que deu o início. Então, em Jubal começou a se tocar instrumentos musicais. Ele começou a compor. Você vai vendo, vai percebendo os sons que algumas coisas produzem, seja madeira, seja metal, e aí você vai usando esse som e vai trazendo essa musicalidade. Então ele foi o pai, ele começou a ensinar, ele foi professor de música, foi o primeiro professor de música. Lá dentro, descendência de Caim. E a música está até hoje nos nossos corações, e a música é algo que vem do coração de Deus. Aleluia. E para quê? Para que haja edificação, para que nós possamos dar ao Senhor a glória devida. Aleluia. Em Deuteronômio, essa passagem é linda. Abra aí Deuteronômio. Vou só citar uma outra passagem, nós não vamos ler. Em Números 10, capítulo 3 a 10, mostra no meio do povo as trombetas. Tá? E Deus falava com o povo através das trombetas. A trombeta também é um instrumento, né, que produz um som musical. E através do som musical o povo se preparava para a guerra, se preparava para ficar, para levantar acampamento. Tudo feito através da música para que o povo fosse conduzido. Aleluia. Aí em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 19, diz assim: agora, pois, escrevei-vos. Olha o que Deus está falando com Moisés. 31, 19. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja testemunha contra os filhos de Israel. Peraí, um cântico não é para adoração e edificação? Como que agora o Senhor está dizendo que esse cântico vai ser testemunha contra o povo? Porque esse cântico, descrito aqui, a gente vai ler, do capítulo 32, ele fala o que é, quem Deus é, o que Deus quer do povo. O cântico ensina a gente. Esses cânticos são palavras. Eu lembro que a gente cantava lá na socorrista, lá no início do meu ministério, quando eu me converti. Cantava muito: goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha. Porque todas as suas obras são perfeitas, todos os teus caminhos são juízos, tu és fidelidade e não há nele justiça. Então, é um cântico lindo, é o que está aqui no capítulo 32. E esse cântico engrandece ao Senhor. Então, se eu aprendo esse cântico, eu estou aprendendo o quê? Quem é Deus. E eu fico indesculpável para com Deus.
Nós esquecemos dos versículos que lemos. Quantas vezes você chega em casa tentando lembrar do versículo, lembrar do que foi pregado, e às vezes você leva uns dias para conseguir voltar. Mas a música, quando você aprende, ela fica com mais facilidade no teu coração. Por isso que às vezes quando eu estou em algum lugar, às vezes daí na porta mesmo, às vezes eu estou dentro de casa, e aí, ou aqui na igreja, e um carro para lá e já põe aquelas músicas nojentas, muito cheio de palavrão, de obscenidade. Tem música que eu fico assim, meu Deus, eu não estou acreditando que alguém é capaz de escrever um negócio desse. E fico com mais dificuldade para entender que alguém esteja reproduzindo. Como assim? Como é que uma mulher se dá ao desprezo, ao autodesprezo, de falar certas coisas acerca do seu corpo e cantar uma música que a expõe de forma vergonhosa, vexatória, imunda, nojenta, tratada como uma prostituta? Muitas vezes tem prostituta que nunca foi tratada desse jeito. E tem mulher que se presta a isso. Canta a música lá e dança como se ela estivesse oferecendo como uma prostituta em cima de um palco. Glória a Deus. É complicado isso. Deixa eu beber uma água. Então a palavra do Senhor, essa palavra ela vem para nós, para os nossos corações, para que ela fique guardada dentro de nós. Quanto mais nós pudermos cantar cânticos, cantar louvores, adorar ao Senhor, amém. Se o cantor que cantou lá, ele não está na presença de Deus, o problema é dele com Deus. Porque se o cântico ele é realmente inspirado, ele está dentro da palavra de Deus, eu vou cantar o cântico, eu vou receber bênção, eu vou morar no céu, e o cantor que se acerte com Deus. Vou até orar por ele, porque olha, Deus usou muito ele para me abençoar, mas ele vai prestar contas com Deus, como eu vou prestar conta com Deus, independente de ministério, independente de qualquer coisa. Lá, quando terminar minha vida aqui, é eu e Deus, e acabou. Não vai ter cargo, título, não tem nada. O número de almas que eu ganhei para Jesus, que eu falei, que eu resgatei, ajudei a tirar do inferno. Agora é eu e Deus, é a minha vida com Deus. E eu vou ter que dar contas a Ele. Então aqui, olha o cântico. Vou dar eu falei um pedacinho através da música, mas vou ler uma parte. Não vou ler todo não, porque é todo o capítulo 32, ele é longo, são 52 versículos. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Foi o cântico que Deus deu para Moisés ensinar para o povo. Só para relembrar. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como um orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, da grandeza nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele. Seus filhos eles não são. Olha aí. Se corrompeu contra Deus. Se afastou da palavra de Deus. Diz aqui, seus filhos eles não são. Todo mundo fala, eu sou filho de Deus. A palavra diz que não é. Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele o teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía a herança às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou na terra do deserto e no ermo solitário cheio de uivos.
trouxe-o ao redor, instruiu, guardou como a menina do seu olho, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Aleluia. E aí vem toda a palavra, e vem toda a história. Esse cântico aqui, além de ensinar a palavra, é um cântico histórico, que conta um pouco da história do homem, antes mesmo da nação de Israel, dos filhos de Adão, como Deus os distribuiu, como Deus fez, como Deus livrou o povo de Israel, para que o povo pudesse lembrar. Porque as gerações vão passando e as coisas não podem se perder. Eu estava lendo essa semana um artigo sobre genealogia. Tem gente que não gosta muito de genealogia, mas tem muita coisa interessante que a gente aprende. Noé foi contemporâneo de Matusalém, o homem mais velho que existiu, que viveu mais anos, 919 anos. Então Noé pôde ouvir a história desde o comecinho. Então essa história foi repassada, não é de geração para geração. Eu falo para minha filha fala para mim. Não. Quantas histórias os filhos puderam ouvir dos netos e dos avós e dos bisavós. Minha mãe é bisavó. Ela tem bisneto que já tem 18 anos. Então ele está ouvindo, está sabendo. E agora imagina um homem que viveu 900 anos. Quanto ele repassou a história do que ele tinha visto e ouvido e vivido e convivido, quanto ele pôde repassar para frente. Então a história da Bíblia, Deus cuidou para que ela fosse preservada. Deus, além de mandar homens escrever essa palavra, Deus também inspirou através de cânticos, porque através do cântico é mais fácil de guardar, para que a gente possa fazer o que Paulo fala lá na frente, vos admoestar uns aos outros, ensinar através dos cânticos. Você passa um cântico para a pessoa fica com aquele cântico na cabeça, e Deus vai falando através daquele louvor. E é isso que a gente precisa fazer. Vamos nos ensinar uns aos outros. O que você não consegue fazer a pessoa guardar, dá um cântico para a pessoa. Escolhe uma música, isso é tão fácil. Você vai lá no YouTube ou em algum aplicativo de música, você pega a música e você envia para a pessoa abre o WhatsApp e está lá ouvindo a música. Um áudio, um vídeo que seja. Você tem essa facilidade, essa praticidade. A gente não tem desculpa hoje para não evangelizar. A nossa palavra vai para tudo quanto é lugar. Eu gravo reflexões no meu WhatsApp e mando. E tem gente que está na Alemanha que recebe, na Suíça que recebe, em Portugal que recebe, na Irlanda que recebe, em outros lugares que eu nem sei. Tem gente que fala comigo, pastor, a senhora nem imagina para onde que eu mando as suas mensagens. Eu mando para um monte de lugar fora do Brasil, de contatos que eu tenho. Então a palavra do Senhor está aí, na nossa boca. E o instrumento está nas nossas mãos. É só você pegar e usar. E você vai falando de Jesus. Se você vai saber da pessoa um dia, não interessa. Se ela vai te conhecer, não interessa. Ela tem que conhecer a palavra de Deus. Agora não é minha. Eu às vezes já falei para os irmãos aqui, às vezes eu recebo vídeo. Pastor, olha, eu ouvi a palavra, de tanto ouvir a tua palavra, as reflexões, a minha vida mudou. Eu fui para a igreja, eu me batizei, e eu estou mandando para a senhora o vídeo do batismo, porque a senhora tem parte nessa bênção. Glória a Deus. Eu não conheço a pessoa, ela mora em outro estado, nunca vi na minha vida, só através de WhatsApp. E aí a pessoa está lá batizada, tem um monte. Teve um que batizou lá na Alemanha, mandou para mim, pastor, olha, eu queria muito no Brasil para você me batizar. Aí não dá. Então eu estou batizando aqui, mas eu pedi para alguém gravar para mim, porque eu queria mandar para a senhora o vídeo. Aleluia! A glória de Deus. Quando você faz a obra, é Deus que vai ser glorificado, não é você. Eu posso estar aqui numa igrejinha pequenininha aqui, e um monte de almas por aí, e que seja para a glória de Deus. Então usa o que você tem. A palavra, se você canta para Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Exalta Ele. Se você, como eu, não canta, você pode mandar para alguém um louvor. Manda de uma outra pessoa. Qual é o problema? O
Olha só, vou só falar, porque a gente já falei bastante hoje. Davi. Quando Saul ficava endemoniado, Davi ainda era jovem. Ele não tinha entrado para o exército, ainda para o exército você entrava a partir dos 20 anos. Ele exatamente tinha menos que isso. Provavelmente, alguns acreditam que ele tinha em torno de 17 anos. Quando Saul começou a ficar endemoniado, perturbado, porque ele era rebelde, ele era desobediente ao Senhor, e o espírito mal começou a assombrar ele, aí alguém, um israelita lá, servo do rei, um homem com discernimento espiritual, falou: vamos chamar um homem que toque um instrumento para que esse espírito maligno saia de Saul. Aquele homem teve um discernimento para perceber que através de um louvor verdadeiro, de alguém que soubesse tocar um instrumento, que soubesse glorificar a Deus através de um instrumento, enquanto ele estivesse ali tocando, não tinha lugar para Deus na vida de Saul. Saul não foi liberto totalmente não, mas quando ele estava lá na presença de Davi, que Davi tocava, o demônio tinha que sair, porque ele não suportava a presença de Deus na vida de Davi. Amém. Que coisa tremenda! Como é importante, foi a forma, porque não dava, Saul era duro de coração, ele não conseguia entender, Samuel falava, era um profeta, um homem de Deus, a palavra não entrava nele, entrava na hora e saía daqui a pouco. Mas aí, através do instrumento de música, através da música de Davi, ele era liberto, porque o demônio que estava nele é que não suportava a presença de Deus. Como tem poder o louvor, a adoração verdadeira, quando você chama a presença de Deus para dentro da tua casa, para o teu coração, para a tua vida. Nós vamos ver Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo a visitou, ela deu graça ali, se posicionou diante de Deus. E aí, quando ela vai visitar a sua prima Isabel, Isabel começa a falar: olha, quando você chegou aqui, quando a criança que estava no meu ventre ouviu a tua saudação, ela saltou de alegria. Aleluias. Não foi, ela não se mexeu de qualquer maneira. Mãe, sabe quando é que o filho se mexe lá? Ela falou: a criança saltou de alegria dentro do meu ventre. E aí aquela palavra tão poderosa que Ana fala, faz com que Maria se encha da presença de Deus também. Oi? Maria, desculpa. E a Isabel, tá vendo? Porque eu falo: pastor também erra. Troca os nomes, eu sou uma beleza para trocar nome. E aí quando Isabel fala para Maria, Maria fica tão cheia da presença de Deus, fica tão alegre por saber que ela estava realmente trazendo o Filho de Deus, toda aquela confirmação através da sua prima, que ela compõe um cântico, o Magnificat. E ela começa a cantar aquele cântico que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, depois você veja lá o cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, e desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurada, e santo é o seu nome. E aí vai. Que coisa maravilhosa! Uma pessoa cheia do Espírito Santo compõe cântico, não precisa ser cantor não, ele compõe ali para Deus. Ela fez para Deus aquilo ali e ficou para a posteridade. Aleluia. 2000 anos depois nós estamos aqui falando desse cântico, que é aquela mulher cheia do Espírito Santo, da presença de Deus, carregando no ventre Jesus Cristo, que ela compôs e deixou para nós como herança. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, tinham apanhado, sofrido, eu falei sobre isso recentemente, eles não estavam ali murmurando, amaldiçoando: Deus vai pesar a mão nesses fariseus aí que estão perseguindo a gente, trazendo a gente para a cadeia. É o que as pessoas estão fazendo hoje. Quem deve pesar a mão não? Jesus, o dono da glória, vamos lembrar do cântico aí, ô Silas, vambora, lembra do cântico aí, vamos embora cantar. E aí começaram a cantar. Os outros presos que estavam ali, vendo aqueles homens machucados, amarrados pelos pés e pelas mãos, com um soldado do lado, viram que nós vamos cantar, louvar a glória a Deus. A vida do cristão é assim: você está passando por luta, por problema, o problema está te travando, te amarrando, e você está cantando, dando glória a Deus. E aí o outro que está lá fora está ouvindo o teu testemunho, está ouvindo a tua adoração, está vendo e observando a tua atitude, e ela pode ser transformada pelo poder de Deus.
Aqueles homens foram tocados, se converteram, a Bíblia não diz, mas foram tocados, tiveram a oportunidade de, dentro de um cárcere, terem uma experiência com Deus. Aleluia. Qual é a tua atitude diante dos problemas? Como é que você lida com as pessoas que estão ao teu redor? Você é um abençoador ou você é um encrenqueiro, um difamador, um amaldiçoador? Que nós sejamos sempre adoradores do nosso Deus. Que nós possamos glorificar ao Senhor. Muitos homens e mulheres, 150 salmos foram compostos por homens de Deus, em tempos diferentes, em momentos diferentes, de alegria, de tristeza, em momentos de meditação, de contemplação. Escreveram 150 salmos que hoje, 2000 anos depois, edificam a nossa vida. Quer aprender a orar? Vai ler um salmo. Tem gente que não sabe orar, vai ler um salmo, filha. Lê um salmo que você aprende a orar. Porque os salmos são cânticos, são orações também que foram feitas. Em momentos de luta e de dificuldade, e algumas em momentos de grande agonia. Alguns proféticos falando acerca de Jesus Cristo, falando sobre o tempo do fim, falando sobre outras coisas. Outros em momentos da aflição do salmista, daquele que compunha o cântico. Um outro simplesmente para ensinar ao povo a palavra de Israel. Fazer o povo lembrar de tudo que Deus já tinha feito no meio deles e das promessas que ainda haveriam de se cumprir. Então que a nossa vida seja assim, que ao invés de nós ficarmos murmurando e reclamando da vida, né, lamentando as perdas, porque as perdas têm e dói, né? Ontem eu estava falando com uma amiga, não liguei, falei por áudio, que perdeu o filho, foi assassinado dentro de casa, né? Ele não está longe, não tem como você ir, mas você pode mandar uma palavra, você pode mandar uma oração, você pode ajudar essa pessoa de alguma maneira que você esteja clamando pela vida dela. Pensa, que situação ali na frente dos pais. Então, Deus não podia fazer, são servos de Deus. O filho não, o filho estava desviado, mas o pai e a mãe, servos de Deus, conheço desde que eu entrei na igreja. Homem e mulher fiel. Mas passaram por esse dissabor e vão parar? Não. Eu estou certa que eles vão continuar fazendo a obra de Deus, porque são homem e mulher de Deus. Então que a nossa vida seja isso, seja um cântico, seja um louvor, seja um agradecimento ao nosso Deus, porque é isso que a palavra nos manda lá, Colossenses 3,16, falando entre vós, admoestando-vos, ensinando-vos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, tudo para a glória do nosso Deus. Amém? Graças a Deus, ficar de pé, vamos fazer uma oração. Amém. Deus abençoe.